irmão compartilhou na sua exposição passada desse tempo, e ao mesmo tempo virar ao nosso interior ao avesso e expor diretamente para Deus, porque é muito fácil dizer que, olha, a minha vida está muito bem, eu não tenho dores alguma para reclamar, mas é muito fácil dizer da boca para fora. Agora, quando você revela o seu interior, nem sempre ele está de acordo com aquilo que sai da sua boca. Às vezes eu vejo pessoas arrependidas profundamente daquelas coisas que elas fazem, intencionalmente ou não, pode ser por conveniência ou não, diante de situações que podem ser simples ou situações que são realmente complexas. Eu sei que eu comecei com um pouquinho, nossa exposição de hoje ficou um pouco pesada, mas é necessário que a gente tenha esse peso, porque é esse peso que o apóstolo Paulo carregava enquanto estava na prisão. Porque naquele momento ele não falava da forma conveniente, nem da forma que eles esperavam que ele fosse falar. Ele falou com sincero. E quando eu falo isso, eu digo na exposição real da palavra, de toda a completude, porque até aquele momento havia pessoas que chegavam dentro do ministério de Paulo, de igrejas que Paulo mesmo fundou, e diziam que ele era mercenário, que ele fundava a igreja para se abster de dinheiro. O apóstolo Paulo, ele categoricamente, elegantemente, em tom sincero, ele expõe o quanto que o servo de Deus é muito maior do que qualquer acusação contra ele. E é nesse mesmo tom que eu convido a igreja a se colocar sobre seus pés e abrir a nossa palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vamos ler do 10 até o 13º. Irmãos, essa carta aos Filipenses é chamada também como carta da alegria, porque dentre todas as cartas que Paulo escreve, essa é que ele mais expõe a sua felicidade, sua alegria de fato. A igreja de Filipos é uma igreja diferente, é uma igreja que quando ela doava além do suficiente, ela inundava. É uma das poucas igrejas que você poderia dizer que tinha amor de verdade e se importava com seu irmão. Ao mesmo tempo, era uma igreja que passava por dificuldades. A gente vai ver aqui nessa exposição. Eu creio que os irmãos já encontraram essa passagem. Então, eu já vou iniciar a nossa leitura. Não sei qual é a sua versão da Bíblia, mas deve estar muito próximo do significado. Que diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Só até aí, irmãos, pode se sentar. Irmãos, como já foi exposto anteriormente, inclusive pelo nosso irmão Filipe, muitas vezes as pessoas passam a vida inteira tentando preencher o vazio interior. É uma necessidade que não se cala. É como se você buscasse constantemente um motivo para estar vivo, ou um objetivo ao qual você pudesse buscar na sua lista e dizer: olha,
eu já conquistei isso, ainda falta isso. Mas isso não é estar contente. Não é para isso que nós vivemos. E não é esse tipo de contentamento que Paulo expõe aqui nas suas escrituras. A Universidade de Harvard, há alguns anos atrás, fez um estudo com cerca de 4 mil milionários, em que, entre várias das perguntas feitas, eles fizeram uma categoria: você está satisfeito? Você está contente com o que você já tem? 97% desses milionários disseram: se eu pudesse trabalhar mais, se eu pudesse me ajudar mais, se eu pudesse fazer mais, eu faria. Isso nos mostra que mesmo aquelas pessoas que não têm dificuldade financeira, não passam por dificuldades que são inerentes e são, na maioria das vezes, um espinho na carne de qualquer cristão, que são as bênçãos materiais. Mesmo essas pessoas não encontram conforto nem contentamento com a sua situação. Elas se perguntam por que elas estão vivas, o que elas têm que conquistar depois. No século passado, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa pessoa, John D. Rockefeller, o homem mais rico do mundo. Ele é o nosso Elon Musk, só que do século passado. Coincidentemente, por volta de 100 anos atrás, exatamente. Uma pessoa chegou para Rockefeller e perguntou: Rockefeller, você já é o homem mais rico do planeta, o que você quiser você compra. Para os irmãos terem ideia, Rockefeller e alguns dos seus amigos, eles compraram um presidente dos Estados Unidos. Eles bancaram o presidente e falaram assim: vamos te fazer o presidente. E fizeram. Ele era um homem que simplesmente comprava uma empresa, um concorrente dele, que mandava fechar. E perguntava: ô Rockefeller, por que você fechou? Porque ele fez muita picuinha comigo. Se ele quisesse ter negociado antes, eu não teria fechado. E esse mesmo Rockefeller é o mesmo que a história nos diz, a própria biografia dele diz que esse legado dele foi construído por uma missão de Deus. Chega a ser incoerente. E entre umas das perguntas que eles fizeram, perguntaram: Rockefeller, você é o cara mais rico do mundo, você está satisfeito? Tem alguma coisa que ainda falta para você fazer na sua vida? E ele respondeu assim: se eu pudesse ter $1 a mais. Irmãos, eu não estou expondo aqui a avareza de Rockefeller, não é a minha intenção. O que eu estou expondo aqui, irmãos, é que seja rico ou pobre, estar contente, estar em uma sensação, um estado de autossuficiência, que você está tranquilo, é algo inexistente para um homem comum, mas é diferente para um homem em Cristo. E para a gente tomar dimensão do que é esse contentamento que eu estou falando, a gente tem que entender o significado, a raiz, o que significa contentamento, estar contente. Esse contente que Paulo disse aqui, da raiz do grego, é autarques. Autarques, irmãos, é a palavra principal, é o que dá definição a uma corrente filosófica que tinha naquela época e que corre e permeia até mesmo nos dias de hoje entre nós, chamada estoicismo. O estoicismo, irmãos, era a busca pelo contentamento, pela autossuficiência, para você nem sentir nem alegria demais, nem tristeza demais. E como é que aquela corrente filosófica pensava? Olha, você tem que aprender a ignorar as coisas que lhe fazem mal. Você tem que buscar o que lhe faz bem.
Quer ver uma dessas frases estoicas que ressoam até hoje? Eu acredito que os irmãos devem conhecer. O frio é psicológico, dor é psicológica. A dor real não existe, está tudo aqui na sua cabeça. Eu acredito que os irmãos já tenham ouvido cada um desses termos que eu acabei de citar aqui. Só que quando Paulo ele pega esse mesmo termo, que é o central do estoicismo, ele dá uma nova dimensão, um novo significado para ela. Ele fala: olha, eu estou contente porque eu não estou suficiente em mim mesmo, mas eu estou suficiente em Cristo. E aqui mora uma grande diferença, porque a nossa suficiência não vem de nós. Essa necessidade de buscar esse vazio, ela não é preenchida pelo que nós fizemos, pelo que nós buscamos, por aquilo que nós aspiramos, planejamos. Ela é suficiente, ela é preenchida por Cristo. Você sabe por quê, irmãos? Porque quando nós começamos a tentar preencher esse vazio, pelo menos uma dessas coisas a gente consegue: frustração, ansiedade e decepção. Uma dessas três coisas certamente nós conseguimos ao longo da nossa vida. Eu pergunto para vocês, irmãos, quantas vezes vocês já se frustraram na vida? Inúmeras, né? E quando eu falo frustrar ao longo da vida, quer dizer que esse senso de vazio, ele é permanente e real. Ele vai se reacendendo ao longo do tempo. Só que o contentamento que Paulo está dizendo aqui também é desse jeito. Ele vai te preenchendo ao longo da vida. Cristo vai preenchendo esse vazio ao longo da vida também. Ao longo dessa exposição, a gente vai ver de maneira mais aprofundada o que Paulo quer dizer com isso. Mas uma das coisas que a gente pode entender é que o tempo ele está agindo, seja para amplificar, seja para amenizar. Quando contente em Cristo, suficiente em Cristo, a nossa vida tende a ser além do que nós pedimos. Quando a sua vida ela é vivida apenas pelos seus planos, pelas suas metas, pela sua vontade, ela tende a ficar cheia de vazios, frustrações, decepções e o pior de todas, a ansiedade. E aqui a gente vê a ansiedade como antítese, o oposto de contentamento. Como assim, irmão? Não entendi. Por que a ansiedade é o oposto do contentamento? Porque a ansiedade, irmãos, o significado de ansiedade a gente tem pelo menos dois: preocupação e inquietação. Essa é a definição clássica da língua portuguesa. Se você abrir seu dicionário, você vai ver ansiedade, inquietação ou preocupação. Isso quer dizer que ao longo da nossa vida, a única coisa que a gente faz, se a gente confiar em nós mesmos, se o contentamento que nós buscamos está em nós mesmos, pelas nossas mãos, pelas nossas obras, a única coisa que a gente vai acumular são preocupações e inquietações, ao ponto de a gente ser escravo disso. Ser escravos das nossas preocupações. Meu Deus, eu tinha uma vida tão boa, a minha vida era excelente, eu tinha um carro no ano, eu tenho uma casa perfeita, tinha uma família perfeita, mas agora eu não tenho nada. O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar minhas dívidas? Essas são perguntas legítimas que muitas pessoas fizeram, principalmente em tempos de crise, irmãos. Eu não sei se vocês lembram da crise de 2008, uma crise que causou inúmeras demissões, quebra de inúmeros comércios, perda de diversos empregos,
ao longo do mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro. E isso permaneceu por muito tempo. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem duas crises de grande importância, em que gerou muita inquietação e muita preocupação. Tamanhas que vocês, a maioria de vocês, se perguntavam: Senhor, será que o Senhor vai me livrar disso? Mas como crentes, estamos aqui hoje revigorados por Cristo, mas muitas outras pessoas até hoje enfrentam sequelas disso. Em 2014 a gente enfrentou uma crise financeira enorme. Eu não sei se algum membro daqui sabe, já experienciou o ápice dessa crise financeira, mas em 2014 eu posso te dizer que foi uma coisa feia. Muitas pessoas tiraram inclusive sua vida. Tamanho era o efeito dessas preocupações na sua vida. Uma pessoa, principalmente no nosso país, em que cada uma luta cada dia para ganhar o pão. Do nada você é mandado embora do seu emprego, do nada a sua loja, você não tem mais como pagar ninguém, nem seus funcionários, nem manter o aluguel da sua empresa, e você fica sem saber o que fazer. Você fala assim: eu posso pegar um empréstimo, eu posso confiar, meu nome é bom. Aí você chega no banco e por mais que seu nome seja bom, não tem condição, eu também estou passando uma crise. Em 2020 tivemos outro, parece que não deu nem tempo da gente desafogar, superar, e vem outra, só que dessa vez não é de cunho financeiro. Uma pandemia assolou, ao ponto que quem deveria ser as pessoas que nos guiavam, as pessoas que por vontade de Deus nós colocamos lá, elas estavam mais perdidas do que nós, elas estavam mais inquietas do que nós, estavam mais preocupadas do que nós. E isso refletiu todo mundo. As pessoas se perguntavam, ficavam aqui sem dormir: se eu for para o hospital, eu prefiro morrer em casa. Se eu tiver essa doença, melhor você me mate aqui mesmo. Muitas pessoas foram levadas realmente. E muitas pessoas ainda hoje vivem as sequelas daquele momento. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui, não importa, como cristão, o meu contentamento, essas preocupações, todas elas estão sanadas em Cristo. Não quer dizer que eu estou sendo estoico, se acontecer, aconteceu. Eu só preciso agradar a mim um pouco naquele momento. Não. Ele quer dizer que mesmo naquela frustração, mesmo naquela adversidade, irmão, o Senhor vai estar lá para te dar força. Irmãos, é dito que até mesmo entre nós, aqui no nosso meio, na nossa comunidade evangélica, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando em todo o contexto reformado, por volta de toda a terra. As pessoas se esquecem de uma coisa bem básica, o Salmo 23, o primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está faltando saúde, irmão? Você está esquecendo o Salmo 23. E ele faz conexão direta com esse contentamento que Paulo nos ensina a ter aqui. Então a gente vai começar a ter uma dimensão de que o contentamento verdadeiro, aquele contentamento que a gente não entende, ele só pode ser obtido por Cristo, e na maioria das vezes ele só é reforçado em tempos de crise. Então a gente aprende que esse contentamento ele é constante, ele deve ser suprido, ele deve ser nutrido.
E a todo momento nós temos que buscar por Ele. Porque somente quando o nosso coração estiver como o de Abacuque, é que a gente vai conseguir ter dimensão do que Paulo falou aqui de fato. O que é esse contentamento dele? Vamos lembrar de novo? Paulo estava esperando para ser julgado em Roma. Ele estava acorrentado com seus pés, preso a uma corrente, ligado justamente a uma pessoa, um guarda pretoriano, um guarda que era o mesmo guarda do imperador. E ele sabendo que ele ia morrer, é bem provável, sabia que essa probabilidade era extremamente alta. Ele fala: eu estou contente, eu aprendi a viver contente. E aqui a gente vê de novo que Paulo, aqui no versículo 11, ele diz: porque eu aprendi a viver contente. E a gente vê que essa aprendizado, essa vida contente, esse viver contente, é um estilo de vida que nós devemos adotar. E a gente canta, quando a gente verdadeiramente aprender no coração, a gente vai cantar no interior do coração, por mais que a nossa voz não saia, porque é lá que cantou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os frutos da oliveira minham, todavia me alegrarei no Senhor. Muitas vezes a gente canta, a gente louva esse hino, mas não tem a dimensão real do porquê que a gente deve louvar esse hino. E mais uma vez, irmãos, eu gostaria de expor um pouquinho mais dessa situação, dessa problemática que levou ao apóstolo Paulo dizer que ele estava contente. Porque ele falou que ele aprendeu a viver contente. Significa que ele nunca, em algum momento da vida, ele nunca foi contente de verdade. Ele teve que aprender a ser contente. Ele não nasceu contente. E quando a gente analisa a palavra que ele utilizou aqui para falar assim: olha, eu aprendi a ser contente, isso nos dá uma outra dimensão do que ele quis dizer. Ele fala o seguinte: o verbo grego aprendi, mandanou. E essa palavra mandanou, no grego, ele significa aprender por experiência. E aprender por experiência quer dizer que é tentativa e erro. Você viu acontecer e você tentou simular. Vamos reprisar um pouco da trajetória de Paulo, ao qual ele narra aqui no versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Ele dizia que, olha, de todas essas igrejas que eu fundei, vocês têm genuíno cuidado comigo. Vocês se importam por mim, não porque eu estive aí com vocês, que eu fundei a igreja, não é por nenhum tipo de dívida que vocês têm comigo, mas vocês se importam comigo porque vocês me amam de fato. E ele fala assim: na verdade, vocês tinham cuidado antes. E quando ele fala assim: olha, na verdade, vocês tinham cuidado antes, eu falo assim: ó, vocês tinham tanto cuidado, mas tanto cuidado, que quando a última vez que eu estive aí em Filipos, antes de eu sequer me distanciar da cidade, vocês já mandaram provisão para mim. Mas eu não estou me gabando nisso, porque eu sei que vocês têm esse zelo comigo, esse cuidado comigo, constantemente vocês oram por mim, vocês pensam de forma positiva a mim, pedem a Deus por interceder para a minha vida. Irmãos, é isso que a gente faz aqui nesse tempo. A gente tem que zelar, a gente tem que aprender a ter cuidado com os nossos irmãos aqui, a pedir a Deus para zelar pela vida deles, assim como Paulo ensinou aqui, porque somente assim a gente vai chegar no entendimento do que é tudo posso naquele que me fortalece. E ele fala assim, ó, só que lhes faltava oportunidade. Ele fala assim: olha, eu sei que se fosse da vontade de vocês,
vocês teriam mandado ajuda para mim antes. Mas eu estou bem. Eu estou bem. Ele fala logo no início do versículo 11: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Assim, eu estou bem. Eu estou te agradecendo, eu estou exultando isso, porque eu estou genuinamente feliz. Não é porque eu preciso de nada, não. E aqui ele já nega aquele pessoal, ele já faz questão de fazer ênfase, porque muitas pessoas, irmãos, acham que eu estou contente, é o que o apóstolo Paulo falou. Muitas pessoas acham que eu estou contente porque eu estou recebendo dinheiro de vocês, provisões de vocês, e não é por isso que eu estou contente. Eu estou contente porque vocês têm cuidado de mim. Porque a sua felicidade está atrelada à minha felicidade também. E eu pergunto aos irmãos: quando vocês genuinamente ficaram felizes com o irmão? Já houve exposições aqui que a gente falou da inveja dentro das nossas igrejas. Um irmão não consegue ver o outro prosperar, que fica com inveja, querendo ver o irmão cair. Aí aqui o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu estou contente, vocês estão contentes porque vocês me zelam, vocês me amam. Eu fiquei verdadeiramente feliz. E nós temos que ficar assim quando o irmão vem aqui contar uma bênção, falar assim: olha, o Senhor Jesus me deu um livramento, o Senhor Jesus me deu uma cura, o Senhor Jesus me deu bens materiais. Irmãos, a gente tem que ficar feliz por Ele, porque a ação de Deus é o resultado das nossas orações para Ele. E vocês, na maioria das vezes, irmãos, vocês podem se perguntar: Senhor, será que o Senhor responde as minhas orações? Daí o testemunho do irmão de uma coisa, uma bênção que Deus deu para ele, sempre que você pediu também para interceder, é resposta à sua oração de forma fidedigna, de forma explícita. E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu aprendi a viver também em qualquer situação, seja quando eu estava na abundância ou na pobreza. Eu vou dar um outro exemplo bem claro do que é esse, irmãos, porque muitas vezes a gente tem inveja, ele mesmo diz isso aqui, a antítese, junto com a ansiedade, essa inquietação, e essa inquietação, na maioria das vezes, a inquietação, essa ansiedade que nos produz inveja, é a preocupação que Deus não vai nos dar. Olha, eu acho que Deus não vai me dar. Mas chega um irmão aqui que vai e conta um testemunho aqui na frente: o Senhor ouviu as minhas orações, eu estou muito feliz, Ele tem agido muito proveitosamente na minha vida. Aí quando você vai ver a vida desse irmão, ele estava chorando porque não tinha nenhum alimento para dar para os seus filhos, ele tinha que tirar da sua boca. Em outras palavras, ele tinha que vender o almoço para comprar a janta, e essa janta ele ainda passava para os filhos, ficava com fome mesmo. Aí ele vem aqui e conta uma bênção: olha, o Senhor tem sido muita coisa na minha vida, Ele faz muitas coisas positivas na minha vida, eu estou grato, eternamente grato ao Senhor. Aí vem um dos irmãos aqui, inquietos, e fala: olha, por que Deus abençoa fulano e não me abençoa? E gera essa preocupação: Senhor, o Senhor não está me escutando? O que fulano está fazendo que eu não estou fazendo? Vale lembrar também, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta aos Romanos capítulo 8, versículo 28, o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele explica que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a sua inquietação não para no seu coração. Será que você entende isso? Será que no fundo do seu coração você entende que Deus está preparando algo para você? E que o tempo de Deus é Kairos, não é Cronos.
entende, como dizia o Salmo 119, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. E não importa quem éramos antes, o que importa é que agora a gente guarda a palavra de Deus, e Deus pode agir na gente, suprir esse vazio, aquilo que realmente precisamos, aquilo que é a fonte da nossa felicidade, que nos dá alegria. É ser alegre mesmo que falte comida para a sua boca, mas sem para os seus filhos. É saber que você, mesmo com doença terminal, você estará no pranto dos braços do nosso Senhor Jesus. No pior dos casos, no melhor dos casos, você vai ser testemunho. E às vezes a gente esquece de dizer: meu Senhor, eu tenho que confiar mais em Ti, porque eu sei, porque eu não tenho diferente, não entendo o que é que Tu podes e o que eu posso em Ti. Ao longo do tempo, irmãos, assim como o músculo, nós devemos exercitar essa confiança com Deus todos os dias. Porque é muito fácil a gente praticar murmuração, é muito fácil a gente praticar fofoca, é muito fácil a gente praticar inveja, é muito fácil a gente ficar praticando toda espécie de sorte de pecado. Mas por que é tão difícil praticar a confiança no Senhor? Por que é difícil você colocar: Senhor, eu preciso vencer esse pecado? Age em mim. Eu confio que o Senhor vai me dar a vitória. Eu sei que todo mundo aqui pensa no fundo: ó Senhor, eu tenho muita pouca fé, me ensina a ter fé. Às vezes a gente esquece de praticar a nossa fé. E quando eu falo de praticar fé, não é só colocar de joelhos, cantar hinos, louvores, orar. Eu falo que é guardar a palavra de Deus no seu coração e ter esse tipo de comprometimento com Deus todos os dias. Eu tive a oportunidade de falar algo maravilhoso na minha última oportunidade no grupo de premissas, que fala sobre a gratidão. E aqui a gente encontra de fato o significado real pelo qual a gente pode experimentar esse contentamento de Cristo. Que ele se encontra, somente se encontra o ápice dele na gratidão que a gente tem por ele. E quando eu falo da gratidão, eu vou relembrar aqui o produto da minha exposição anterior, que gratidão é a única coisa que você pratica que te deixa melhor, te dá mais do que quando você deu. Quanto mais grato você é ao Senhor, melhor você fica, maior é a sua situação. E quando eu falo situação psicológica, falo situação moral, situação emocional, eu falo todas as espécies de situações. Você quer dizer financeira também? Irmãos, falo. Porque o que faz o ser humano rico, valorável, não é os seus bens, suas posses, como eu acabei de expor. Do que adianta você ser um homem milionário, mas você vive só pelo dinheiro? Aí você esquece de sua família, você esquece tudo que você já construiu pela ânsia e ambição de ter mais. Aí quando você chega no fim da vida, você vai lá e lembra de Eclesiastes: olha, nem que Salomão estava correto, é tudo vaidade. Vaidade das vaidades. E vale a gente lembrar, irmãos, que o nosso Deus, Ele é um Deus que atua nos extremos, principalmente nos extremos. Quando você é abastado demais, quando você tem muito,
que Deus está esperando, ó, está só com o ouvido falando assim, ó, você quer que eu haja como? E quando você está lá, ó, na pobreza, miserável dos miseráveis, com vergonha de abrir a sua boca, porque você se alimentou do lixo, o Senhor está lá, filho, me dá a sua mão, eu vou te colocar de pé. E é isso que significa tudo posso naquele que me fortalece, porque na sua fraqueza, no seu momento de fracasso, no seu momento em que você está triunfante, é lá que Deus se faz presente, é lá que Deus pode se expor e trazer o melhor dele para você. E a gente ganha mais dimensão e mais conceito. Porque quando a gente entende esse tudo, esse posso, esse fortalece, pode parecer para uns frase para-choque caminhão, para outros uma teologia de que Deus vai dar tudo a um passe livre, como o nosso irmão, o cooperador Felipe, ele já tinha dito na sua exposição passada. As pessoas usam isso de maneira errada. Mas a gente começa a ganhar um novo significado. Esse tudo posso quer dizer que você pode viver contente em qualquer situação. Grande parte da minha exposição de hoje até nesse ponto foi para explicar o que é a palavra contente, para não restar dúvidas, para quando a gente se debruçar nesse termo tudo posso naquele que me fortalece, a gente não tem sombra de dúvida do que é Deus agindo em nós. Então esse tudo posso é viver contente em qualquer situação. Senhor, eu estou feliz demais, porque o Senhor me deu demais. Senhor, eu estou feliz demais, porque por mais que eu esteja em harmonia, o Senhor está comigo. Em outra oportunidade que eu tive, eu escuto sobre o suicídio e sobre a solidão. São duas coisas relacionadas. E eu pergunto aos irmãos, quantas pessoas poderiam hoje estar felizes, mas não continham a palavra do Senhor no meio do seu coração, não estavam realmente contentes no Senhor, não sabiam o que era tudo posso. A palavra, irmãos, que ele utiliza fortalece, que vem de força, né? Da forças. É uma palavra que tem raiz no grego, que inclusive Paulo utiliza ela aqui em Dinamos, que vem da palavra dinamos, ou dunamis, que é a mesma palavra que significa poder, e a mesma palavra que Paulo usa para definir a glória da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo em Efésios 1. Quando ele fala fortalece, é dar força, trazer forças de fora. É algo suprindo as forças para você. E nos momentos de maior necessidade é que a gente precisa de mais força. E saber que essa força ela não vem de nós. Principalmente quando a gente é acometido por doenças, e a gente se vê assim, o que eu vou fazer? Eu tenho uma família, eu tenho filhos, o que serão deles sem mim? Eu acredito que toda mãe, todo pai que tem filho já pensou isso, o que será da minha família sem mim? Mas o que eu quero falar hoje é que não resta dúvidas quando você entende a palavra aqui, ó, fortalece, quer dizer que quem vai te dar essa força que você está procurando, que está indagando, quem vai ser da minha família para mim, quer dizer que você está procurando uma força, algo para te sustentar naquele momento, algo para sustentar a sua família. Essa força não virá de você, virá de Deus. E muitas vezes a gente esquece que esse Deus que a gente está falando que vai dar força para nós, é o mesmo Deus que está definindo a próxima palavra que vai sair da minha boca.
nesse exato momento. É Ele que calculou e que faz tudo isso acontecer. É o Deus da maior improbabilidade do mundo, que é a formação disso que a gente chama de vida. Irmãos, matematicamente, se a gente considerar tudo que existe até a gente chegar nesse momento de estar escutando essa palavra, é um conjunto de impossíveis matemáticos. Mas aqui Paulo fala: olha, o Deus que está te dando força hoje é o mesmo Deus que fez tudo isso acontecer da mesma forma que você está vendo diante dos seus olhos e não percebe. E eu chego aos irmãos e pergunto, uma vez que a gente sabe o que é tudo posso e o que é fortalece, e por que a gente vai viver contente, eu pergunto, do que adianta a gente viver essa época conectada, que tem maior quantidade de informação excluindo que a palavra de Cristo pode se expandir, porque tem tantas pessoas que ainda necessitam desse conhecimento básico. Sabe por quê? Porque Deus queria que cada um de nós hoje tivéssemos esse entendimento, para que essa pessoa também possa experimentar isso que a gente experimenta dia após dia na nossa vida, que o apóstolo Paulo experimentou dia após dia na sua vida, até ter a sua visão do que é o sétimo céu. Não quer dizer que a nossa vida vai ser fácil, mas vai ser uma vida que nós estaremos contentes, viveremos contentes. É uma vida que pode ser fruto da inveja e das frustrações de outras pessoas, mas frustração não vai ser uma permanente e nem vai fazer parte da nossa vida. Porque mesmo que os homens, que qualquer pessoa fale assim: irmão, você está frustrado hoje, né? Você vai chegar, você vai conseguir ter todo o cuidado do mundo. Fala assim: irmão, como é que eu poderia ficar frustrado se eu tenho um Deus que me permite estar vivo hoje? Se antes, quando eu não conhecia esse Deus, no significado maravilhoso dessa passagem dele, eu não era nada, eu era uma pessoa cheia de defeitos, cheia de frustrações, cheia de preocupações, cheia de inquietações. Eu não vou falar que a gente vai vencer, vai ser cheio, vai superar isso imediatamente. Mas eu posso te dizer que a prática constante desse músculo chamado contentamento em Cristo, ele vai nos levar a ter esse tipo de entendimento e viver a nossa vida de maneira mais prazerosa em Cristo, mais suficiente em Cristo. E aí a gente vai entender também o que Paulo quis dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler na íntegra. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Você vai entender plenamente o que é isso. Se esta é a vontade de Deus, se Deus preenche a gente com contentamento dia após dia, a gente só pode viver em graça, porque a gente está vivendo a vontade de Deus. E já para concluir, irmãos, às vezes a gente tende a ter, principalmente quando cristãos, a gente tende a ter vários percalços ao longo da nossa trajetória com Cristo. O apóstolo Paulo era um dos maiores exemplos disso. Chega a ser impactante ele dizer, no seu versículo 12 principalmente: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é também ter abundância, eu sei o segredo em toda e qualquer circunstância.
Em outra oportunidade que eu tiver, possivelmente eu possa expor a vocês o que é esse segredo que as pessoas daquela época consideravam diferente. Mas o segredo que Paulo revela aqui, que se tornou público, é algo que só é segredo porque a maioria das pessoas não conhecem quem é o nosso Deus, quem é o nosso Cristo, e não vivem nessa jornada, nesse exercício da prática do contentamento com Cristo. Esse é o maior segredo que Paulo nos compartilhou nessa carta. Que, como eu disse no início dessa exposição, é a carta da alegria de Paulo. E assim, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a meditarem e colocar no seu coração que esse tudo posso naquele que me fortalece é viver uma vida constante de bênção, abençoado por Cristo, porque é Ele que está agindo na sua vida a todo instante. E isso é algo que a gente tem para louvar, irmãos. É o motivo da nossa felicidade. É o motivo pelos quais a gente não precisa ter preocupações nem inquietações, por mais que a nossa trajetória aqui na terra seja de percalços. Mas ela não é uma trajetória possível, é uma trajetória ganhada. Se for colocar em palavras, eu gostaria de compartilhar a palavra de Paulo, que ele diz: eu venci, eu combati o bom combate. E ele também disse: alegrei-me de sobremaneira no Senhor, porque é assim que a gente deve viver. Eu espero que essa palavra tenha trago reflexões e dado dimensão do coração e na vida de cada um dos irmãos, tanto presentes quanto os online, e que essa palavra possa ter sido de ganho e edificante para a vida de cada um de nós. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra a quem